Senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal de vídeos da minha saga debaixo de um calor de quase 40 graus, mas eu espero sobreviver até o final desse vídeo. Bom, o assunto do vídeo é exatamente isso que vocês entenderam. Ter um familiar que já tem a cidadania italiana me ajuda ou me atrapalha? Tenho certeza que você pensou, porca miséria, Fábio, se eu tenho um parente que já tem a cidadania italiana, obviamente me ajuda, afinal de contas, ele é meu parente, nós já temos o mesmo antenato italiano, então se ele tem, eu também tenho e é lindo. Não necessariamente. Eu arrisco a dizer que 90% dos casos ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Depois da vinheta eu vou explicar certinho pra vocês como que funciona tudo isso e o que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo, tá? Vai lá, vinheta. Muito bem, para entender como esse familiar pode te atrapalhar no reconhecimento da sua cidadania, antes vamos entender um pouquinho o que é a cidadania. Não, porque, gente, ninguém nunca para pra pensar o que é a cidadania, o que é o reconhecimento. Eu falo por mim e tenho certeza que a grande maioria das pessoas, quando começa a pesquisar sobre cidadania italiana, visualiza o passaporte. Né? Aquele passaporte rosso, aquele passaporte vermelho lindo e maravilhoso, ou a carteira de identidade, ou as férias na Itália, ou Venezia, ou Roma, não importa. Ninguém para pensar o que necessariamente é este reconhecimento, o que significa, ou o que está por trás disso. Então, muita gente fala, eu vou tirar minha cidadania, eu vou pegar meu passaporte, eu vou reconhecer. Não importa o nome que nós damos ou que nós entendemos por termos a cidadania italiana. Tudo isso converge para um nome bonito que é reconhecimento da nacionalidade italiana. Veja que coisa linda! Quando nós obtivemos o reconhecimento, nós estamos adquirindo a nacionalidade italiana. E como se solicita a nacionalidade de um país? Tá? Seja para adquirir ou seja para reconhecer, como é o nosso caso. O requerente apresenta uma solicitação às autoridades daquele país que vão avaliar essa solicitação e, comprovados os requisitos para a obtenção ou reconhecimento dessa cidadania, ela vem concedida ou reconhecida. Ok? Por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês entendam que a nacionalidade de um país, a obtenção, é uma coisa tão importante. Gente, quando nós adquirimos a cidadania italiana, nós temos o direito de votar, que é a expressão máxima da democracia de um país. Nós podemos ser votados, nós podemos nos candidatar às eleições. Ou seja, nós temos, para todos os efeitos jurídicos e legais, os mesmos direitos de qualquer outro cidadão italiano que tenha nascido na Itália, tenha nascido no Afeganistão, não importa. Não existe cidadania de segundo grau, não existe cidadania de subcidadania, não existe distinção. Segundo a lei, não existe distinção. Todos são iguais perante a lei. Se você é um cidadão italiano que nasceu no Brasil, como eu, ou você é um cidadão italiano que nasceu aqui na Itália, ou nasceu no Afeganistão, ou nasceu no Iraque, não importa. Todos nós somos cidadãos italianos. Ou seja, não existe advogado, não existe consultor, não existe assessor, não existe procuração que tenha o poder de reconhecer a cidadania ou obter a nacionalidade de um país por você, meu querido leitor e espectador da minha saga. Portanto, agora vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso. Se você tem um tio, um primo, um tio-avô, o próprio pai, não importa, que tenha obtido a cidadania italiana, o reconhecimento da sua cidadania italiana, ele obteve para ele e para os seus eventuais filhos menores. Que, abrindo um parênteses, é a única situação cujo o reconhecimento pode ser feito por uma outra pessoa, no caso de filhos menores. Por quê? Simples. Porque o menor não tem capacidade jurídica. Ele é menor, ele não pode apresentar o requerimento à autoridade italiana porque ele ainda não é dotado das vestes jurídicas para tal pedido.
portanto, isso é feito pelo pai. Por exemplo, minhas filhas menores, eu tenho 2 filhas, Isabela e Bruna, beijo, papai ama vocês, elas são cidadãs italianas sem ao menos elas não precisaram ter vindo para a Itália para fazer isso. Eu fiz automaticamente o meu processo, depois que terminou, eu apresentei a certidão delas, e por serem menores e filhas de cidadão italiano, como diz a lei, é italiano, filho de italiano, elas foram reconhecidas automaticamente. Ok? Tá bom, Saga. Então, entendi. Eu tenho que fazer meu próprio reconhecimento, não posso depender do meu parente. Beleza. Mas eu posso utilizar a mesma documentação que ele apresentou para fazer a cidadania dele? Afinal de contas, nós descendemos do mesmo italiano, certo? Depende. Existem 2 formas da gente obter o reconhecimento da cidadania. No Brasil, diretamente no consulado italiano. Então, neste caso, você entra no site do consulado da jurisdição onde você vive, baixa um formulário e ali os consulados italianos no Brasil permitem a utilização da pasta de um familiar que já tenha obtido o reconhecimento. Então, se você pensa em dar entrada no Brasil, você pode sim utilizar a mesma documentação apresentada anteriormente, basta você, no momento do pedido, no formulário, demonstrar o número da pasta desse familiar. O consulado então vai fazer a verificação daqueles documentos apresentados anteriormente e você só vai ter que apresentar os documentos restantes, os documentos que fazem parte da sua única linha de transmissão. Então, por exemplo, se você teve um primo que solicitou a cidadania, então, e vocês descendem de um bisavô, então ele apresentou a certidão de nascimento, casamento, óbito, CNM do bisavô, nascimento e casamento do avô. E aí, o pai dele e a mãe dele, que são diferentes, obviamente, dos seus, dessas certidões para baixo, você vai ter que apresentar as suas. As outras você vai poder utilizar as mesmas que ele apresentou no consulado, ok? Então essa é a primeira forma de obtenção, de solicitar a cidadania. Vantagens, você pode utilizar os documentos do seu familiar. Desvantagens, o tempo de espera que isso leva. Porque o fato de você ter tido um cidadão na família que tenha obtido reconhecimento não te ajuda em relação ao tempo. Você vai para o final da fila. Então, se hoje o Consulado de São Paulo, por exemplo, demora entre 10 e 12 anos, não importa, você vai esperar todos os outros candidatos que estão na fila terminarem, daqui talvez a 10, 12 anos, se não mudar o sistema, você vai ser chamado. Curitiba 8, Rio de Janeiro 6 e assim por diante. Ok? A segunda opção é dar entrada aqui na Itália. Então você vem para a Itália e você solicita o seu reconhecimento ao prefeito da cidade onde você é residente. Aí vem uma segunda pergunta que muita gente faz. Ah, Fábio, mas eu já tenho um familiar que foi à Itália e apresentou a documentação, então eu quero utilizar essa documentação dele. Você sugere que eu faça isso? Absolutamente não. De forma nenhuma. Por quê? Porque aqui na Itália não existe pasta de família. Ou seja, cada pessoa que vem à Itália efetuar o seu processo é aberto, sim, uma pasta, que a gente chama de cartela, tá? Onde são colocados os documentos. Mas não existe uma numeração, isso não fica disponível para outros familiares. E mais, que muita gente não sabe disso. Por exemplo, vem 2 irmãos efetuar o processo de cidadania, utilizando a mesma documentação. Digamos que o Comune tenha aceitado a utilização da mesma documentação para 2 irmãos. O Comune abre 2 pastas diferentes. Internamente, eles fazem uma cópia da documentação de um para o outro, e aí, obviamente, que só fica uma cópia autenticada, que aqui chama cópia conforme, mas são abertas 2 pastas. Por quê? Porque aqui na Itália, conceito de residência, ou seja, somente o cidadão residente pode dar entrada no seu processo e ele tem que produzir os próprios documentos. Então, sugestão, não tentem utilizar o documento de um outro familiar. Ok? Infelizmente, mesmo eu falando isso desde 2007, quando eu comecei, que eu efetuei o reconhecimento da minha cidadania italiana no blog, muita gente ainda comete o mesmo erro. Ao invés de vir para a Itália com seus documentos todos lindos e maravilhosos, retificados, traduzidos em inteiro teor, atuais, eles preferem vir porque um familiar já obteve reconhecimento e já disseram que está disponível e eles querem fazer mesmo assim.
E aqui começam os problemas. Por quê? Desde 2007, quando eu comecei a trabalhar com cidadania, aliás, eu comecei em 2008, mas em 2007 eu efetuei meu reconhecimento, passei o ano inteiro reconhecendo meu processo, com todos os problemas que houveram, todas as confusões. Naquele momento, existia uma forma diferente de trabalhar. Ou seja, ninguém sabia da existência de certidões inteiro-teor, não eram necessárias certidões de óbito, não existiam tantos pedidos de cidadania como existem hoje. Então, muitos comunes não sabiam como proceder e aceitavam documentação de uma forma qualquer. Hoje existe muito mais informação e de lá para cá, infelizmente, houveram muitos casos de falsificação de documentos brasileiros. Então as pessoas falam assim para mim, mas esses consulados italianos do Brasil, isso é uma palhaçada, exigirem que os documentos brasileiros tenham o carimbo do Ministério das Relações Exteriores. Sabem por que os consulados italianos começaram a fazer isso? Porque infelizmente as pessoas começaram a falsificar a documentação. Então, a dificuldade que hoje as pessoas encontram ao vir para a Itália para reconhecer a cidadania italiana, por exemplo, sozinhos, ela decorre da grande massa de picaretas que passaram por aqui nos últimos anos fazendo besteira. Então, por que eu estou falando isso? Porque desde 2007 para cá mudaram vários procedimentos. Hoje, os órgãos italianos, sejam os consulados italianos no Brasil, sejam os comunes aqui na Itália, eles estão muito mais rígidos. Eu vou contar para vocês 2 casos de pessoas que eu pude acompanhar, mesmo de longe, de pessoas que quiseram aproveitar a mesma documentação. Tá? Eu separei aqui para vocês. O primeiro caso, e esses casos vocês vão entender o porquê que eu estou citando, e por que eu digo para não utilizar a mesma documentação. Para cada um vir com seus próprios documentos para não depender dos outros. O primeiro é de uma grandíssima, queridíssima amiga Aninha, que eu tenho o prazer de manter contato com ela até hoje. Ela veio também em 2007 fazer o processo no comune no extremo norte da Itália. E o que aconteceu? Naquele momento, ela veio, fez o processo não sem problemas, teve um monte de problemas, o oficial daquele comune é um palhaço, tive o desprazer de conhecê-lo. O que aconteceu? Ok, terminou o processo dela, lindo, maravilhoso, foi morar na Inglaterra, feliz e contente. Meses depois veio o irmão. O comune não aceitou a documentação do irmão porque o comune entende e interpreta a lei que diz que cada um tem que produzir a própria documentação. Não existe lei, não existe circular, não existe instrumento, não existe nada que você possa obrigar um oficial a utilizar cópias do documento apresentado por outra pessoa. Infelizmente não existe. Quem te falar isso é besteira, tá falando besteira. O oficial, ele tem, também não existe nenhuma lei que diz que ele não pode usar. Aí que está o problema. A lei, que é a circular capa 28, que rege os processos de cidadania, diz que cada um tem que produzir a sua documentação. Ponto. O requerente deve produzir os seguintes documentos: nascimento, de casamento, de todos na linha reta, ou seja, fica a critério do oficial do comune aceitar ou não sua documentação. Aí eu te pergunto, você prefere correr o risco de vir sem toda a documentação e depender do humor daquele oficial de comune? Então, o primeiro caso que aconteceu com a Aninha, que no final das contas, depois de alguns anos, eu acabei conhecendo o oficial porque eu fui até lá, consegui uma cópia dos documentos, a pagamento, e aí ele acabou vindo com a gente, depois veio só tinha, enfim, resolvemos o problema. Porém, se ele tivesse vindo com a sua própria documentação, ele já teria feito o processo na mesma época que ela, ok? Segundo caso, que esse aqui é um pouco mais cabeludo. Um rapaz fez o seu processo também em 2007 e o ano passado, em 2012, ele entrou em contato comigo. Eu ajudei a fazer de longe a fazer o processo dele. Ele teve vários problemas no comune, eu ajudei. E o ano passado a mãe dele queria vir. Ele queria trazer a mãe, ou queria mandar a mãe dele para vir para a Itália fazer o processo dela. Porque, uma vez que ele já é italiano, ele mora já aqui na União Europeia, ele gostaria também que a sua mãe tivesse a cidadania. Eu pedi para ele, e ele queria que ela fizesse conosco. Eu pedi para ele uma cópia da documentação que ele apresentou no comune. Quando eu analisei a documentação dele, eu percebi algumas coisas importantes. Por exemplo, que ele não tem
com a documentação apresentada no comune, ele não tem direito à cidadania italiana. Por quê? Vejam só como as coisas são complicadas às vezes. Quando ele apresentou a documentação dele, o comune não sabia como proceder. E não percebeu que a mãe não foi declarada pelo pai, foi declarada por uma outra, nem pela mãe, por uma outra pessoa. E os pais da mãe dele, ou seja, os avós dele, não foram casados. Ou seja, não existe nenhuma prova de filiação entre o avô dele e a mãe dele. O que acontece? Naquela época, não era necessário enviar os documentos todos para o consulado italiano no Brasil para que eles fizessem análise desses documentos. Não existia nenhum dos procedimentos que existem hoje. O que aconteceu? Eu falei para ele, olha, desculpa, esquece o seu processo, porque se houver uma verificação do seu processo, sua cidadania vai ser cancelada. Aí foi um corre-corre, aí graças a Deus existia a certidão de batismo da mãe dele, onde o pai sim declarou, mas vejam, esse é um outro caso que se tivesse tentado aproveitar a documentação dele, quando chegasse no consulado, no caso do consulado de São Paulo ou de Curitiba, se eu não me engano, o consulado fizesse análise de documentação, além de não aceitar a cidadania e mandar por escrito para o comune, dizendo que, olha, essa senhora não tem direito à cidadania, iriam ainda fazer uma outra cartinha dizendo que era para cancelar a cidadania dele, porque ele também não tem os requisitos suficientes para ter feito e ter obtido o reconhecimento. Então, gente, esses são apenas 2 de dezenas de casos que eu acompanho diariamente de pessoas que entram em contato comigo, de irmãos. Se você colocar na pesquisa do blog cidadania irmãos, aproveitar documentos, tem uma porrada de casos de pessoas mesmo que estão entrando no blog e estão dizendo, Fábio, pelo amor de Deus, estou com problema, meu irmão está no mesmo comune que eu, fiz o meu processo em 2008 sem problema nenhum, não tive problema no meu processo e hoje o meu irmão está sofrendo os perrengues que o mundo lá estão, porque o oficial está exigindo documento adicional. Por quê? Porque antes não existia, antes não eram exigidos e hoje são. Por fim, suplico que cada um de vocês traga a própria documentação, traduzida, legalizada, íntegro teor, todas as certidões de óbito. Se tiver erro, corrija os seus erros, porque, gente, muita gente fala assim pra mim, eu vou ver o que vai dar, eu vou pra Itália e aí lá eu vejo. Porque mesmo se precisar esperar um pouco lá pra corrigir, gente, você está, vamos pensar o seguinte, você está no Brasil, no conforto do seu lar, você não gasta dinheiro, você não gasta em euro. Vir para a Itália, cada dia que você está aqui esperando alguma coisa acontecer, esperando um documento ser legalizado no Brasil, você está gastando em euro. Então, não é inteligente fazer isso. Não venha para cá para ver no que vai dar. Porque como diz a Luciana, o processo de cidadania é algo que a gente só faz uma vez na vida. Você vai ser reconhecido no final das contas, mas se você tem a possibilidade de ser reconhecido de forma tranquila, fazendo tudo certinho. Se você vir e passa por todo um processo estressante, a única recordação que você vai ter da Itália é que é uma porcaria, porque tudo é ruim. Porque quando as coisas não dão certo, ou quando a gente passa por situações de estresse, tudo é ruim. A gente não consegue ver nada de bom naquilo. Então eu suplico, tragam todos os documentos, esqueça se o seu familiar já tem a cidadania italiana. Faça o seu próprio reconhecimento de cidadania com os seus documentos, dependendo única e exclusivamente dos seus esforços e não dos esforços de outras pessoas. Tenho certeza que vai ser muito mais fácil do que você tentar pegar carona nos processos de outras pessoas. Porque eu relembro, mais uma vez, o processo de reconhecimento da nacionalidade de um país é único. Somente o requerente pode fazer aquilo, apresentando a sua própria documentação. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!